Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a manteiga ghee. Muitas pessoas têm me pedido para falar mais sobre ela. Será que a manteiga ghee é saudável? Quanto a gente deve acrescentar no dia a dia? Quais são os benefícios dela com relação à manteiga normal? Como faz manteiga ghee em casa? Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem vídeo novo todo dia, receita nova todo dia, você vai amar com certeza. Dá um pulo também lá no Instagram, me segue, porque eu tenho outras dicas, novidades por lá e você vai gostar também. Não tem como se confundir, tá bom? Que é @nutricionista Patrícia Leite, mesmo nome do canal. Muitas pessoas vêm me pedindo nos comentários para falar mais sobre a manteiga ghee, porque eu já falei de várias gorduras diferentes. Tem vídeo aqui no canal falando de azeite, óleo de coco, enfim. Patrícia, a manteiga ghee, você nunca falou dela? Será que ela é tão saudável assim? Porque tem muitos vídeos na internet, enfim, artigos, muitas pessoas falando dos grandes benefícios da manteiga ghee e algumas pessoas me perguntam, Patrícia, pensei aqui, será que eu posso consumir manteiga ghee à vontade? Vamos falar mais sobre isso aqui agora. Na verdade, a manteiga ghee é um tipo de manteiga clarificada. É claro que ela não é igual à manteiga clarificada da indústria alimentícia, que você compra já clarificada, porque ela é feita num processo de baixa temperatura. Normalmente se coloca a manteiga em banho-maria, num potinho, né, de vidro, normalmente, para não ter nenhuma transferência de metais nem nada, ou de cerâmica, enfim, que é o mais tradicional. Mas se coloca ela em banho-maria, em baixa temperatura, né, e aí a manteiga vai dissolvendo, derretendo, né, e vão separar três fases. A parte sólida da manteiga fica embaixo, a parte do meio, que é a manteiga ghee, e a parte de cima, que normalmente é mais caseína e algumas impurezas. Então, normalmente os indianos, que usam muito milênios, paquistaneses, usam milênios a manteiga ghee. Inclusive na medicina ayurvédica, ela é usada até mesmo como medicinal para pele, para tratamento de várias questões de saúde na medicina oriental. Eles vão pegando, né, com uma espátula, assim, não sei se você já viu na internet algum vídeo, nesses programas de televisão, eles vão pegando, assim, aquela espuminha, vão tirando, tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ser zen. E aí a parte de lactose precipita, fica para baixo, e no meio fica praticamente gordura pura. E eles falam que é um ouro em forma líquida, é manteiga de ouro, porque realmente para eles é uma gordura muito saudável e é uma gordura em que eles usam muito, principalmente no inverno, porque eles falam que a manteiga ghee esquenta. Isso tem a ver com os princípios da medicina ayurvédica. Então eles usam muito nas preparações do dia a dia mesmo, como a gente usa o azeite, como a gente usa às vezes, né? Algumas pessoas usam esses óleos vegetais. Eles usam a base da alimentação deles é a manteiga ghee. Então, aquela parte de cima das impurezas e da caseína vai ser retirada como escumadeira. E para você retirar a lactose que fica precipitada embaixo, normalmente eles vão virando assim a manteiga e muitas vezes eles até passam por peneiras ou coadores de pano para separar mesmo, porque ela vai se dividir em três fases, né? De cima você tira por cima, a de baixo fica lá no meio e a do meio fica no meio e a de baixo você coa ou você vira assim com cuidado, mas normalmente é coada com um paninho, alguma coisa do gênero. Então, a manteiga ghee é uma manteiga praticamente sem lactose. A gente não diz que é 100% sem lactose, porque podem ter ainda algumas frações. Mas se você tem intolerância à lactose e não consome manteiga, por uma questão puramente da lactose, pode ser que consumir a manteiga ghee seja uma opção para você. Agora, com relação a calorias, né? Será que retirar a lactose, será que retirar um pouquinho dessa caseína vai fazer uma grande diferença em calorias para a manteiga ghee com relação à manteiga normal? Na verdade, não. A quantidade de calorias é muito diferente, é muito pouco diferente, é praticamente 20 calorias de diferença entre as duas. Uma vai ter 109, outra 120, pouquinho calorias, né, por porção. Então, não vai ter uma grande diferença, assim, do ponto de vista nutricional. A grande diferença mesmo é que praticamente toda caloria da manteiga ghee vem da gordura, porque a gente tirou a lactose, que é o açúcar do leite, né? Enquanto que da manteiga normal vem um pouquinho dos carboidratos. Mas assim, é muito pouco, né, gente? Não dava nem pra você dizer que manteiga é fonte de carboidrato. É só uma questão de preciosismo mesmo com relação à informação nutricional. A maior diferença mesmo é com relação à composição dessa gordura, porque a manteiga ghee tem alguns aspectos muito benéficos e alguns aspectos que a gente tem que ter algum certo cuidado, porque
A manteiga ghee tem na sua composição um tipo de gordura que acaba sendo muito saudável para o nosso intestino. Essa gordura é o ácido butírico, que acaba sendo um tipo de gordura que as células do cólon do nosso intestino usam como uma fonte preferencial de energia, então ele ajuda a manter o enterócito, a célula do intestino mais bem nutrido, o que acabaria sendo muito interessante de uma maneira, né, a gente consumir, porque tudo que a gente pode fazer para nutrir melhor o nosso intestino, a gente faz, porque ele é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Então, por ter o ácido butírico, ela pode facilitar o bom funcionamento intestinal e a boa saúde do seu intestino. Um detalhe interessante é que durante a produção da manteiga ghee, se ela for submetida a temperaturas altas, o colesterol presente nela pode ser oxidado, e a gente sabe que o colesterol oxidado é uma das gorduras mais prejudiciais para serem consumidas se você já tem o colesterol aumentado. Então, e, inclusive, a gordura saturada, que aí vai estar presente na manteiga ghee ou presente na manteiga normal. Então, se você tem colesterol aumentado e acha, eu vou usar a manteiga ghee, então, porque talvez, né, a manteiga ghee seja uma opção mais interessante para mim, nesse caso, não é o ideal mesmo que você tente diminuir a quantidade de gordura saturada de uma maneira geral da sua alimentação, seja manteiga normal ou manteiga ghee. Agora, com relação à aplicabilidade culinária da manteiga ghee mesmo, para você usar, de repente, normalmente as pessoas usam manteiga passando num pão, num biscoito, numa panqueca, né? Mas muitas vezes nas preparações dos alimentos também. E um detalhe interessante é que o ponto de fumaça da manteiga ghee é muito mais alto do que a manteiga tradicional. Normalmente a manteiga normal que a gente usa no dia a dia, ela tem um ponto de fumaça mais ou menos em torno de 160 graus. Tanto que se você bota ela na frigideira para fazer um frango, um bife grelhado, ela fica marrom e sai fumaça rápido, amarga. Esse é o ponto de fumaça, que na manteiga é muito fácil a gente ver, porque sai fumaça e a gordura desnatura, ela fica amarga, fica ruim, né? Inclusive para ser consumida. A manteiga ghee tem um ponto de fumaça bem mais alto. Estima-se que o ponto de fumaça dela seja em torno de 250, vai variar um pouquinho mais, assim, é quase 100 graus a mais do que a manteiga normal. Então, justamente para fazer preparações culinárias, para você fazer um frango, legumes, enfim, pode ser mais interessante você usar a manteiga ghee, até porque estudos já comprovam que pode ser mais interessante por conta dessa questão do ponto de fumaça. Vale a pena falar isso para você, porque eu sei que tem algumas pessoas que gostam de cozinhar com manteiga, e aí nesse caso a ghee vai ser uma opção mais saudável para você. Até porque estudos já verificaram que ela produz menos acrilamida do que alguns óleos de sementes e óleos vegetais. Então, pode ser mais interessante do que aquele óleo refinado que você usa, às vezes, para cozinhar, né? Que não é muito indicado. Agora, lembra que uma opção saudável também é você usar o azeite, desde que ele também não chegue no ponto de fumaça, que a temperatura não fique muito alta. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre o azeite, benefícios e tudo mais. Vou deixar aqui embaixo para você, se for uma opção, um seu interesse, saber mais sobre ele. Então, na verdade, a manteiga ghee continua sendo gordura saturada, continua sendo uma fonte calórica grande. 1 grama de gordura tem 9 calorias, então é mais do que proteína e carboidrato, mais até do que o álcool, né? A gente já falou disso aqui algumas vezes no canal. Então, continua sendo ultra calórica e continua sendo uma fonte de gordura saturada. Tem alguns benefícios com relação ao ponto de fumaça, com relação ao ácido butírico, com relação à durabilidade, com relação a não ter lactose, mas não é livre de calorias e você não deve consumir assim loucamente, só porque é manteiga ghee. Então, se você quiser consumir com parcimônia, com cuidado, orientando, né, controlando, contabilizando como o resto das gorduras da sua alimentação, pode ser uma opção. Lembra que existem outras fontes de gordura muito saudáveis também que você pode acrescentar à sua alimentação para dar uma variada. Tenho aqui no canal um vídeo muito legal com gorduras saudáveis, que vai ficar aqui embaixo para você. E se você quiser saber mais sobre essa questão de acrilamida, que eu falei bem rapidinho aqui, porque é um assunto um pouco mais extenso, eu tenho um vídeo que eu explico mais sobre o que é acrilamida, como ela se forma. É o meu vídeo sobre fritadeira air fryer, aquela fritadeira sem óleo. E aí eu vou deixar aqui embaixo, se você quiser saber mais sobre acrilamida e tudo mais. Me conta aqui embaixo, então, se você já conhecia manteiga ghee, se você faz em casa, se você compra, se você nunca usou, se você usa manteiga normal, qual é a gordura que você usa para cozinhar no dia a dia? Eu, Patrícia, costumo usar muito azeite e o óleo de coco. Eu quero saber qual é a sua opção. Vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!